O filme não tinha expectativas altas de bilheteria por vários fatores enfrentados, incluindo o de ser uma história genérica comparada aos outros concorrentes como Spider-Verse, e a crença de que o público já tinha se acostumado a assistir filmes da Pixar no canal Disney Plus. Então, quando Elementos foi lançado, ele enfrentou as primeiras dificuldades de bilheteria, não havendo nem a impressão de que recuperaria seu baixo orçamento. Mas que surpresa ele se tornou! O filme se manteve no topo durante seu tempo nos cinemas, mantendo o interesse dos espectadores vivo e ganhando quase 459 milhões de dólares, servindo como uma salvação de bilheteria para o estúdio. O filme foi inspirado na vida do diretor, cujos pais emigraram da Coreia para os Estados Unidos nos anos 70 e abriram uma loja de alimentos no Brooklyn. Esta história representa todas aquelas famílias que se aventuraram para um novo país em busca de um futuro melhor para seus filhos. Na loja do pai de Faísca, você pode encontrar uma revista de quadrinhos que tem um dinossauro verde, parecido com Arlo, do filme O Bom Dinossauro. Este é o primeiro filme dirigido por Peter Sohn. Ele também dirigiu vozes para alguns personagens da Pixar como Emily, Skitch, Socks, e até fora do estúdio, fazendo as vozes de Gunky através do Spider-Verse. A mãe de Faísca lhe diz que deve encontrar um homem de fogo, porque essas foram as últimas palavras de sua avó. Isso se relaciona com a avó de Peter Sohn. De acordo com ele, suas últimas palavras foram case-se com uma garota coreana, e ele acabou se casando com uma mulher não coreana. Isso também o inspirou a contar a história de dois elementos opostos que se atraem. O pequeno elemento que está apaixonado por Faísca se chama turrão, um termo que faz um trocadilho com torrão, que refere a um pedaço de terra. Quando Faísca chega com Gota à cidade elemental pela primeira vez, você pode ver uma placa de um café com o nome Ralph no lado direito. Isso é uma homenagem ao artista da Pixar, Ralph Eggleston, que morreu de câncer em 2022. Para Peter Sohn, ele era seu mentor que o contratou há mais de 20 anos. A aparência dos elementais do ar é muito similar aos personagens que vemos no curta chamado Parcialmente Nublado, e não é coincidência considerar que Peter Sohn também dirigiu esse curta. Falando de semelhança, Gota se parece muito com o protagonista de Osmosis Jones, um filme que Peter Sohn trabalhou como animador antes de se juntar à Pixar. Na sua infância, o diretor amava imaginar que a tabela periódica era um grande prédio onde cada quadrado era como um apartamento onde um elemento vivia, e ele começava a imaginar histórias sobre como eles interagiam. Essa imaginação de infância levou à ideia de criar uma sociedade inteira com os elementos, apesar de que neste caso é limitado aos 4 elementos naturais. A referência a 1-3, frequente nos filmes da Pixar, aparece aqui como um número de oficina. Ela também poderia ser vista no trailer do filme, escondida em uma marca com letras representando elementos da tabela periódica de hidrogênio e alumínio, com números atômicos 1 e 13, resultando em A13. Há uma palavra em holandês para fogo, de choque. Paz e Cider. A língua dos fogos foi criada exclusivamente para o filme pelo criador de línguas, David J. Peterson, que também se envolveu na criação de línguas especiais para filmes como Game of Thrones, Doutor Estranho, e outros. O filme fez também menções a diversas outras fontes. O jogo de plataforma no computador do Menino de Fogo e da Menina de Água, aqui com papéis trocados. Avatar por causa do conceito dos 4 elementos, Isotopia por causa da premissa de uma sociedade utópica que também alegoricamente se refere ao racismo. Para promover o filme, paródias de alguns posters da Pixar foram criadas, brincando com jogos de palavras relacionados aos personagens. Por exemplo, o pôster do Gota imitando o filme Brave, Névoa imitou Wall-E, Turrão imitou Soul e Faísca imitou Turning Red. Quando Gota está esperando por Faísca no cinema, você pode ver posters parodiando O Bom Dinossauro e o curta Parcialmente Nublado, ambos dirigidos por Peter Sohn. E dentro do cinema, na pipoca de Gota, você pode notar o logo Luxubol, que como você sabe, é geralmente incluído de alguma forma nos filmes do estúdio. Ei, se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e amigas. Em sua abertura, o filme tinha um curta antes, Caros Date, lançado após os eventos do filme Altas Aventuras. Isso não vinha acontecendo na Pixar há 5 anos. A trilha sonora do filme foi composta por Thomas Newman, que já havia trabalhado com a Pixar antes. Quando Brasa identifica Gota como o cara-água que Faísca estava perseguindo alguns dias antes, ela mente, dizendo que ele é um cara-água diferente, seguido da frase: nem todos os caras-água são iguais, lembrando o estereótipo que os asiáticos geralmente enfrentam quando as pessoas falam que todos parecem iguais.
Ao longo do filme, você pode ver paródias de marcas ou produtos usando o jogo de palavras relacionado aos elementos. Por exemplo, há um caminhão com a marca Toyota, combinando tree, árvore, em inglês com Toyota. Há também uma paródia de frango frito, mudando frango para fogo, um cereal chamado Fire. Smacks em vez de Honey Smacks, bebida chamado Dr. Diesel em vez de Dr. Pepper, e até uma paródia da marca de sopa e da pasta de dentes Colgate. O diretor disse que na loja de família, o pai dele escrevia algumas letras incorretamente, e eles tinham que corrigi-las. O mesmo acontecia com palavras ou idiomas, onde ele trocava muitas vezes algumas palavras. Esses pequenos detalhes também foram adicionados ao Pai de Faísca. O famoso furgão de pizza icônico, claro, não poderia ficar de fora. Desta vez, você pode vê-lo quando a mãe de Faísca está espiando sua filha. É uma carroça visível ao fundo. O número de edifícios onde a mãe de Gota mora é de 212, um brinde ao fato de que a água entra em ebulição a 212 graus Fahrenheit. O último nome de Gota, Ripley, se refere a esse tipo de condução ou movimento na superfície de um fluido. O que permaneceu mesmo eram os nomes de seus sobrinhos, Marco e Polo, uma clara referência a esse jogo de piscina. Os irmãos de Gota têm a Mar, que é sem gênero. É por isso que na língua original, quando Gota menciona elas, ele não diz irmão ou irmã, mas Sib, um diminutivo de irmã, um termo usado para referir a um irmão ou irmã, sem importância de gênero. Embora a família de Gota seja muito afetiva, infelizmente eles não interagiram muito com os Pessoas-Fogo. Isso é evidente em alguns comentários que eles fazem com Faísca, que embora não seja intencional de serem ofensivos, ainda pode ser desconfortável ou inapropriado para ela, revelando algum preconceito contra os imigrantes. Nós já vimos Gota antes deste filme, sabia disso? Vamos lembrar que em Lightyear, havia uma referência a ele em uma máquina de vendas, e aqui em Elementos há uma referência ao próximo filme da Pixar. A gente encontra esta referência em um pôster com um tipo de planeta, similar ao que veremos em breve no filme Hélio. O tema traumas de família estão na moda agora. Elementos se tornou o filme da Pixar mais aclamado da Coreia do Sul, se tornando um fenômeno cultural. Ser dirigido por um imigrante e contar sua história desse jeito parece ter refletido profundamente no público coreano, uma notícia que emocionou muito Peterson. No final do filme, há uma dedicação a vários empregados de Pixar que morreram durante a produção, assim como aos pais de Peterson, que, infelizmente, se despediram antes de terem a oportunidade de assistir ao filme. O filme recebeu críticas por ser demasiadamente clichê com o tema de amor proibido. No entanto, muitas outras pessoas foram capazes de se conectar com essa linda história de amor e outros temas explorados no filme, como a discriminação contra os imigrantes e a saúde mental, especialmente no caso de Faísca. Ela constantemente luta com a fúria sem saber de onde vem essa sensação, até que Gota ajuda a entender que talvez exista uma razão por trás disso. Essa percepção mostrou a importância da comunicação com seu pai. Faísca tentou ser uma boa filha, trabalhando em algo que ela não queria como uma forma de compensar por todos os sacrifícios que seus pais fizeram por ela. Embora nobre, não foi a abordagem mais saudável, pois limitava as escolhas de vida dela. Apesar de tudo, Brasa tinha esperança de que sua filha Faísca assumisse o negócio da família, afinal, um pai quer o melhor para seus filhos. Então, se sua filha tem talentos ou objetivos a perseguir, ele certamente a apoia. E esta é a última mensagem. Obrigado por assistir.